Vamos comentar os álbuns ali? Vamos lá, quando você quiser. Eu gostaria muito. Em 2001, ainda no Barão Vermelho, você lançou O Amor para Recomeçar, né? O carro-chefe foi a canção Amor para Recomeçar, né? A música Amor para Recomeçar. Segredos também fez muito sucesso, com um clipe belíssimo, super fofo e tudo. E eu amo esse álbum do início ao fim. Homem Não Chora. Também tocou muito no rádio. Homem Não Chora, quando eu vi a primeira vez aquela coisa da familiaridade, sabe? E o lance do... Não é o deboche, me fugiu a palavra assim, a ironia de você cantar homem não chora nem por dor, nem por amor. Claro que chora, e chora muito, sabe? E eu adorava isso, a forma como você cantava. O que você lembra desse álbum, assim, a época que você gravou, o contexto em 2001, né? A gente está falando que marca 20 anos de sua carreira solo. Sim, na verdade esse disco ele começa na minha cabeça em 99. No final de 99, eu sempre parava nos finais de ano. Era o único momento que a gente parava assim, era aquele começo de ano, ali final de ano, e que a gente ficava um pouco mais de férias. Eu estava num período desses, um dia eu saí para andar na praia e de repente eu falei, cara, eu vou fazer 40 anos e se eu não fizer alguma coisa agora, minha, depois vai ficar tarde. E eu acho que, nesse momento, eu já aprendi muito sobre compor, sobre gravar, sobre produzir, e eu acho que, se eu tiver que fazer alguma coisa, é agora. E aí eu voltei com isso na cabeça. Não tinha um disco na minha cabeça, só a ideia de que aquele era o momento. E aí eu avisei, comuniquei à banda, falei, olha, eu quero fazer um disco, e a gente vai ter que parar para fazer isso, porque eu vou fazer o disco e vou querer ir para a estrada com ele. Então, eu estou falando isso para vocês agora, em 99, porque eu vou fazer isso em 2001. A gente vai excursionar o ano de 2000, e quando a gente parar, eu vou parar, e a gente vai parar pela primeira vez depois de 20 anos direto na estrada. Beleza, então foi esse o combinado. Quando eu comecei a fazer o disco, que o Tom foi muito importante nesse sentido, Tom Capone, porque eu percebi que, independente das canções que eu tinha, que tinha um repertório muito bacana que a gente tinha selecionado para fazer, eu percebi que o desafio de fazer um disco era muito maior, porque eu tinha que encontrar a minha sonoridade. E eu sabia o que eu queria fazer com as músicas, mas eu não sabia exatamente qual era o som que eu imaginava para o meu trabalho. E, na verdade, e também intuitivamente, eu era ainda o guitarrista de rock de uma banda, quando as minhas ideias vinham, principalmente no meu instrumento. Então, o Tom foi muito importante nesse sentido. Quando vinha a minha primeira ideia de guitarra, ele dizia, legal, mas e se a gente fosse por aqui? E ele me obrigou a me exercitar a ser o guitarrista da minha banda. Eu era o guitarrista que estava a serviço do Frejá, artista pop, e não o Frejá, que era guitarrista e cantor do Barão Vermelho, que é uma banda de rock. Mudou a perspectiva completamente. Quando eu percebi isso, eu chamei a banda para uma reunião e falei, gente, olha só, eu descobri que esse processo é bem mais complicado do que eu imaginava. Então, eu não vou poder só fazer o disco e voltar. Eu preciso fazer esse disco, preciso fazer outro disco depois desse. No momento que eu senti que eu tenho 2 discos, que eu consolidei bem a minha ideia de quem eu sou, aí acho que é a hora de voltar. E eu fiz isso antes de lançar o disco, para não ter a questão de, estourou, estava esperando para ver se dava certo ou não, para dizer que vai demorar mais para voltar. Então, falei para todos eles. Acho que todos vocês devem pensar em fazer isso também, porque o que eu estou sentindo e o desafio pelo qual eu estou passando é um desafio que todos vocês vão ter que passar um dia. Porque o Barão Vermelho não é para sempre. Ele pode ficar para sempre na cabeça das pessoas, mas ele não necessariamente será para sempre o nosso ofício. E assim foi. E o disco foi muito importante para mim, porque eu desenvolvi ali algumas coisas. Por exemplo, eu compus com Marisa Monte, que é querida amiga, que a gente nunca tinha feito nada junto. Arnaldo acabou sendo uma ponte para isso. Arnaldo também foi uma ponte para eu fazer coisa com Leline, que eu já tinha, o Barão até já tinha tocado com ele, e a gente estava próximo assim, e acabamos fazendo canções juntos também. Alvin,
que é um companheiro de geração, que era do Rapaz de Vida Fácil, que é justamente o compositor do Homem Não Chora. E por aí foi. Eu fui fazendo várias canções com várias pessoas e acabei construindo esse repertório, que é um repertório interessante, porque eu acho que o Amor para Recomeçar ele tem uma diversidade de sonoridade que esse disco agora tem também. E que eu acho que Sobre Nós Dois e o Resto do Mundo e o Intimidade entre Estranhos, eles são mais fechados dentro de uma sonoridade comum deles, justamente pelo que eu talvez tenha falado da coisa dos músicos, e da maneira como a gente trabalhou o caminho das músicas. E eu achei muito bacana, porque eu estava muito fascinado com o disco do Max de Castro, Samba Raro, porque eu adoro soul music, né? E especialmente soul brasileiro também. E eu queria fazer umas coisas dentro dessa sonoridade de soul pop. E eu chamei o Max para me ajudar justamente nisso. Não está querendo fazer samba, né? Eu estava querendo fazer justamente uma parte de soul que eu vi dentro do trabalho do Samba Raro e que eu quis trazer para se somar. E acho que, em alguns momentos, tem coisas muito bacanas ali dentro da coisa que eu fiz com o Max, como tem coisas muito legais das coisas que eu fiz com o Tom. Então, é um disco que eu gosto muito, acho que ele foi muito bem sucedido. Foi. Em tudo que ele se propôs a fazer, e teve um resultado, uma resposta dentro do público muito grande. Ele já foi um disco que pegou a pirataria forte. Naquele momento, a pirataria estava com 30% basicamente do mercado. Quando eu lanço o Sobre Nós Dois, a pirataria já tem praticamente 70% do mercado. Em 2 anos, os caras saíram de 30% para 70% do mercado. E quando eu lancei o Intimidade entre Estranhos em 2008, só tem pirataria, basicamente. O Amor para Recomeçar, você chegou foi disco de ouro, né? Vendeu bem, vendeu 180 mil cópias. Ele já saiu vendendo bem e teve um resultado muito grande. Assim, eu acho que ele deve ter vendido lá, assim, contando os piratas, eu acho que ele deve ter chegado a umas 200 mil cópias por aí. Entendeu? Eu fiz uma enquete hoje na minha comunidade no YouTube para saber daqui da galera que acompanha o canal qual era o disco preferido da tua carreira solo, né? E o Amor para Recomeçar ganhou disparada com 82%. É um disco ficou muito marcado para as pessoas também. Né? E depois também a música foi perdendo espaço dentro dos veículos de comunicação. No Amor para Recomeçar, você ainda tinha um espaço grande dentro da televisão e tudo para apresentar o trabalho. Já nos outros discos, esse espaço já era muito menor. O próprio rádio já estava perdendo força em relação ao computador, à internet. Então, de uma certa maneira, os veículos tradicionais que empurravam a indústria tradicional estavam perdendo força, entendeu? Sim. Não, acho que isso afetou os meus outros discos exatamente de uma maneira equivalente, né? Eu tô sem isso, eu também não tenho no serviço a autoria das canções. Ela, se eu não me engano, é com Arnaldo. Arnaldo e Lenine. Eu não tenho aqui, eu só tô olhando as faixas. Assim, ela também é uma canção que sim, é uma canção diferente, né? Uma canção diferente. E ela tem um arranjo também muito interessante do Jaquim Morelenbaum de cordas. É um arranjo que ele, inclusive, já várias vezes comentou comigo que ele gosta muito. E ela é uma música completamente fora do padrão. Eu acho que a liberdade do trabalho solo, ela tem essa coisa assim, ela te coloca a possibilidade de gravar umas coisas que são muito fora do que a banda te permite, né? Que a banda permite. E é engraçado que quando eu fui masterizar esse disco nos Estados Unidos, e eu estava lá e tinha um cara que é um estrangeiro, ele é bastante conhecido no Brasil, não vou citar o nome dele, e ele é produtor de discos, e ele é um cara que gosta muito de música brasileira, entende. E ele ouviu o meu disco e falou assim, cara, essa música é o single do teu disco, essa é a música que ele trabalha. Eu falei, cara, tu não entende porra nenhuma de Brasil mesmo. Cara, Amor para Recomeçar foi um estouro. E na época eu ficava muito intrigado que circulava aquela coisa de internet, que era uma letra do Vitor Hugo, mas aí no crédito era do Mauro, né? Não, na verdade é o seguinte, essa música, a letra dela chegou como um poema
que dizia que era de autoria do Vitor Hugo. Era o que circulava na internet. Era o que circulava. E nós fizemos a letra baseada nesse poema. Tanto que você não vai ver nenhuma frase da letra que é igual à do poema. Sim, a gente se inspirou nele e fez. E aí o Mauro foi às bibliotecas francesas todas para achar o poema. E aí a gente descobriu que não existia esse poema. E a gente descobriu, exatamente, fake news. A gente descobriu que esse poema não era do Vitor Hugo. Na verdade, ele era de um jornalista catarinense. Olha só. Chamado Sérgio alguma coisa. Ele já é falecido. E aí, ele até veio procurar a gente e a gente falou, olha, a gente não tem nenhum problema de dar o crédito de que ele foi inspiração. Claro. Mas ele não existe a necessidade de te dar autoria, porque não tem nenhuma frase do teu poema aqui na letra. Né? Ele foi a inspiração para a gente. Mas, com certeza, não é Vitor Hugo. Apesar de todo mundo pensar nesse primeiro momento. Nós chegamos talvez no disco, talvez até tenha esse crédito, ou se não tem o crédito, fomos cobrados de não ter o crédito do Vitor Hugo, e depois a gente descobriu que não era. Naquele momento, não saiu o crédito do Vitor Hugo por um erro de diagramação da gravadora, da direção de arte. Mas, na verdade, foi até melhor não ter saído, porque não era. Ia ser uma informação errada também. Não, eu lembro disso na época. As fake news não eram tão badaladas, mas virava e mexia, aparecia poemas da Clarice Lispector, sendo que a Clarice Lispector nunca escreveu poema na vida dela. É verdade. O Arnaldo Jabor, então, e Veríssimo tem milhões de textos deles. Luiz Fernando Veríssimo tem um monte. Exatamente.